Bom, tava lembrando da final da Libertadores de 2008. Fluminense e LDU do Equador. Vai fazer 15 anos desse, desse vice, né, do Fluminense. Até hoje eu lamento, assim, o Fluminense não ter ganhado, né, a Libertadores de 2008. Tinha tudo pra ser do Fluminense, né? O Fluminense fez uma campanha espetacular, nossa. Eu acompanhei aquela campanha do Fluminense. Tava no mesmo grupo da LDU, do Equador, né, na primeira fase. Tinha o Arsenal da Argentina, de Sarandi, né, se eu não me engano. Tinha o Libertad do Paraguai e o Fluminense ficou em primeiro do grupo, né? E em segundo ficou a LDU, né? O Fluminense só perdeu um jogo, acho que ganhou quatro e empatou uma na primeira fase. Aí nas oitavas enfrentou o Atlético Nacional da Colômbia, lá de Medellín, né? O Fluminense ganhou 2-1, primeiro jogo lá na Colômbia. O Conca, né, jogou muita bola naquele dia. E no Maracanã foi 1-0. Gol do Roger. Roger Machado, zagueiro na época. Capitão também, um dos capitães do Fluminense, né? No título da Copa do Brasil 2007, ele estava no elenco 2008. Aí nas quartas o Fluminense pegou o São Paulo, né? O São Paulo tricampeão da Libertadores, tricampeão do mundo, né? Tinha o Adriano naquela época, tinha um grande time também, o São Paulo, né? Até que foi campeão brasileiro naquele ano, né? O São Paulo Futebol Clube, né? E no Morumbi foi 1-0 pro São Paulo, gol do Adriano. Aí lá no Maracanã um jogo histórico, né? Incrível, né? O Fluminense eliminou o São Paulo no último minuto, né? Foi 3-1 pro Fluminense, né? O Washington fez 1-0, depois o São Paulo empatou com o Adriano já no segundo tempo já, né? Aí logo em seguida o Fluminense fez 2-1, né? O Dodô, né? Tocou na saída do Rogério Ceni. E no escanteio que o Thiago Neves bateu, o Washington subiu mais do que os zagueirões altos, né, do São Paulo, que tinha o Alex Silva, né, que era um zagueirão muito alto, e ele ganhou, né, na disputa dele, né, e classificou o Fluminense para a semifinal da Libertadores. Um jogo épico, histórico, né, contra o São Paulo, né, que foi a primeira vez que o Fluminense foi tão longe assim em Libertadores, né. Aí chegou na semifinal, né, contra o Boca Juniors, outro gigante, né, da América do Sul, igual o São Paulo, né. 6 vezes campeão de Libertadores. Acho que 3 mundiais também tem o Boca Juniors, né? Um histórico espetacular, né? O Boca Juniors, né? E o jogo foi na Argentina, não foi no estádio do Boca, foi em outro estádio, acho que foi no estádio do Racing, se eu não me engano, em Avejaneda. E foi um jogaço, Boca Juniors e Fluminense, 2-2, né? Thiago Neves fez gol, né? Thiago Silva, né? Zagueiro da seleção, tava jogando no Fluminense nessa época, né? Revelação do Fluminense, fez gol de cabeça, né? Riquelme fez gol do Boca, né? 2 gols, né? Um de falta e outro de bola rolando, né? Foi um jogaço aquele. E no Maracanã, outro jogo memorável, né? O Fluminense eliminou o Boca Juniors. Foi um jogo duro, né? Tinha o Palermo, né? O Boca Juniors. Até que o Boca saiu na frente, 1-0, gol do Palermo. Depois o Fluminense empatou gol de falta já no segundo tempo, os gols, né? O Washington de falta, né? Depois acho que foi o Conca, né? Fez o segundo gol, a bola desviou no zagueiro e enganou o goleiro, né? Do Boca. Né? O Conca chutou, a bola desviou no zagueiro do Boca. O Fluminense na frente, 2-1, né? Aí o Fluminense tava indo pra final, né? Aí no último minuto o Dodô, né? Tomou do zagueiro, o zagueiro do Boca falhou e fez 3-1 pro Fluminense. E classificando o Fluminense pela primeira vez na história, né, do clube, né? Na final da Libertadores 2008. E quebrando o tabu de mais de 40 anos que um clube brasileiro não eliminava o Boca Juniors, né? Numa Libertadores. A última tinha sido o Santos, né? Do saudoso Pelé em 63. Na final, né? Santos e Boca Juniors, né? Que o Santos foi campeão lá, né? Contra o Boca. Depois só em 2008 teve um time brasileiro eliminando o Boca Juniors, né? Em Libertadores, que foi o Fluminense. Depois o Corinthians ganhou do Boca, né? Na final de 2012, né? Entre outros clubes, né, tiraram o Boca, né? O Atlético Mineiro tirou o Boca, né? Recentemente também. E é um adversário duro, né? O Boca, né? E o Fluminense, pela primeira vez na final da Libertadores, encarou de novo a LDU do Equador.
que havia empatado na primeira fase 0x0 em Quito e ganhou no Maracanã 1x0, né? Foi na primeira fase. E lá foi um jogo que o Fluminense poderia ter segurado, né? Jogou na altitude, né? Na pressão também da Liga Deportiva, né? Renato Gaúcho também falou muita coisa também naquela época, né? E assim, o Fluminense foi dominado pela LDU, né? No primeiro tempo, não viu nem a cor da bola, né? O Fluminense fez 1x0 muito cedo a LDU. O Fluminense depois empatou, né? Acho que foi o Conca de falta, se não me engano. Aí depois a LDU fez 2x1, 3x1, 4x1. Terminou o primeiro tempo 4x1. Era uma situação complicadíssima, né, pro Fluminense. Aí no segundo tempo o Fluminense diminuiu, né? O Thiago Neves aí ficou nos 4x2. Poderia ter feito outro, pelo menos saído com a derrota menos, 4x3, né? Dá pra reverter no Rio de Janeiro, né? Lá no Maracanã. E o Fluminense, na minha opinião, tinha mais time que a LDU, né? Aí foi pro Maracanã. Aí deu céu na frente, gol do. Acho que foi no Guerron, foi Bolonhos. É um dos grandes destaques da LDU. Tinha o Ruth, né? O meia, muito bom também. O goleiro Cevagens, né? Quase 40 anos, né? Destaque também da Liga Deportiva Universitária. O Fluminense tinha mais time, o Fluminense foi pra cima, perdendo de 1x0. Logo em seguida o Thiago Neves, né? Um chute rasteiro, um golaço, empatou. Depois, cruzamento do. Acho que foi do Washington, passe do Washington e gol do Thiago Neves, 2x1. Aí o primeiro tempo terminou 2x1 pro Fluminense, 2 gols do Thiago Neves. Aí no segundo tempo, o Fluminense precisava de mais um gol pra levar pra prorrogação e 2 gols pra ser campeão, né? E o Thiago Neves fez um gol de falta, né, no segundo tempo, que levou, né, o jogo pra prorrogação. Mas o Fluminense teve muitas chances de ter definido no tempo normal o título, né, da Libertadores. Pênalti no Washington que o juiz não deu, gol anulado, sabe? O Fluminense, o goleiro Cevagens também fazendo cera também. Foi um jogo muito atípico aqui, muito dramático, né? E o Fluminense jogou muita bola, muito. O Fluminense tinha o Thiago Neves, tinha o Conca, o Washington jogando muita bola também. Thiago Silva, zagueirão. Fernando Henrique, grandes defesas. Júnior César, lateral esquerdo, também muito bom naquela época, né? Luiz Alberto também jogando bem. Eu tenho um carinho muito grande por esse time do Fluminense de 2008. Mesmo não ter ganhado a Libertadores. Aí foi pra prorrogação. Os dois times cansadérrimos. O Fluminense tentando agredir, também tentando segurar também. E a LDU começou a crescer na prorrogação, né? Até que anularam o gol da LDU, né? Dizem que foi validado assim, na mesma linha, né? E o juiz anulou, não tinha VAR naquela época, né? E a LDU também foi segurando para levar para os pênaltis. O Fluminense não conseguiu mais apertar a LDU, né? Acho que o cansaço, né? Você ficar mais de 90 minutos correndo em campo, batalhando, não é fácil, né? Muito desgastante aquele jogo, né? Foi uma batalha, mas o Fluminense lutou até o fim, até o fim. E acabou a prorrogação, né? 3x1 pro Fluminense. Aí foi pros pênaltis, né? O Cevagens desconcentrou muito, né? Os cobradores. O Thiago Neves fez 3 gols numa final, né? Acho que o único brasileiro que ter feito, jogador ter feito 3 gols na final da Libertadores, na mesma final, né? O único jogo da final da Libertadores foi o Thiago Neves, ele fez 3 gols, né? Ele perdeu o pênalti. O Coca também perdeu um pênalti também. A LDU só perdeu um. O Fernando Henrique pegou, né? O Guerron fez 3x1 para a LDU. Aí na hora que o Washington foi bater, bateu muito mal, né? O pênalti também perdeu o pênalti, né? O Washington. Só o Cícero que fez um, né? Pelo Fluminense. Foi 3x1 para a LDU, né? O Cevagens pegando 3 pênaltis. E ele conversando com o árbitro, com o juiz. Desconcentrou o Thiago Neves. O Thiago Neves ainda bateu, fez, mas ele fora do gol. Depois o juiz mandou voltar de novo. Aí quando o Thiago Neves foi bater, o Cevagens pegou, né? Enfim, foi doída aquela disputa de pênalti, né? O Cevagens desconcentrou os principais batedores do Fluminense, né? O Conca também, né? Bateu muito mal. O Washington também, infelizmente, né? Foi doído aqueles pênaltis.
E o Fluminense merecia ter ganhado a Libertadores. O Fluminense lutou até o fim. Era o jogo mais importante da história, né? Do Fluminense, né? Aquela final da Libertadores, assim. A Redeu foi campeão, primeira vez que um time do Equador, né? Ganhou a Libertadores. Esse título, assim, era do Fluminense. Era pro Fluminense ter ganhado. 10 anos o Vasco tinha ganhado do Barcelona do Equador, né? E de novo, uma final Brasil-Equador e um time do Rio de Janeiro, né? Decidindo, né? O Vasco em 98 e o Fluminense, né? 2008. É assim, eu lembro o carinho desse time do Fluminense, mesmo não ter ganhado a Libertadores, né? Foi vice-campeão, né? Foi a melhor campanha da história, né? Do Fluminense até hoje, né? O Fluminense tem, se eu não me engano, 7, 8 participações em Libertadores. Acho que é 8 participações. Ele disputou em 71, 85, 1971, 1985. Depois, 20 e poucos anos depois, 23 anos, 2008, disputou a terceira, chegou na final, foi vice. Depois ele disputou em 2012, na verdade 2011, como campeão brasileiro, 2010, né? 2011, 2012, 2013. Aí só voltou em 2021. Aí tá, 2021, 2022, 2023 agora, 3 anos seguidos, né? Igualando a outra marca, né? Depois que ele foi vice, disputando 6 Libertadores, né? Ele disputou 9, né, no total, né, o Fluminense, né? Igual o Vasco, né? Mesmo número de participações que o Vasco, né? E o Vasco foi campeão, né, em 98, contra o Barcelona do Equador, né? Era o centenário, inclusive, do Vasco, né? E o Flamengo também ganhou lá, né, no Equador, né? Na final com o Atlético Paranaense, né? O Flamengo foi tricampeão recentemente, né? Só o Botafogo não chegou na final, né, dos 4 grandes, né, do Rio, né? Mas enfim, o Fluminense merecia ter ganhado esse título e eu lamento até hoje, assim, sabe? Eu lembro que na época eu trabalhava no Carrefour, lá do Jaguaré, né? Em São Paulo. Entrava às 6 da manhã, saí 4 e pouca da manhã, fui dormir acho que quase 2 horas da manhã, vendo a final da Libertadores, torcendo pra caramba pro Fluminense naquele dia, né? E eu fui trabalhar além de morrendo de sono, triste, né? Da perda, né, do título, que era um título importante pro Fluminense e é um título que faz muita falta pro Fluminense, por tudo que o Fluminense representa no futebol brasileiro, né? Teve os problemas, né, nos anos 90, né? Caiu pra segunda divisão, depois caiu pra terceira, depois voltou pra primeira, naquela polêmica da João Avelange em 2000, né? Mas isso nunca tira a grandeza do Fluminense. O Fluminense 4 vezes campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, tem a Copa Rio Mundial de 52, mais de 30 títulos carioca, 2 e o São Paulo, né? Foi vice da Libertadores 2008, vice da Sul-Americana, né, 2009. No outro ano perdeu para a LDU, né? A Sul-Americana, né, no Maracanã, mas não foi nos pênaltis, foi no tempo normal mesmo, né? 5 para a LDU, depois 3-0 pro Fluminense. Tinha o Fred já naquela época, né? Começando no Fluminense. O Fred que é ídolo até hoje do Fluminense, mas não conseguiu, né? Dar esse título, né, pro Fluminense, né? Porque o Fred jogou várias Libertadores com o Fluminense. Acho que ele jogou mais 5 Libertadores com o Fluminense. O Fluminense depois de 2012, 2011 chegou nas oitavas, né? Parou pro Libertad. Aí 2012 saiu pro Boca Juniors, se eu não me engano, nas quartas. Aí no último minuto tomou gol do Boca, né? Que o Boca fez a final com o Corinthians, né? Com esse campeão naquele ano, né? 2011 foi o Santos. Aí 2013 o Fluminense saiu pro Olímpia do Paraguai também nas quartas de final. O Olímpia fez a final com o Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro foi campeão naquele ano, né? 2013. Depois o Fluminense voltou depois de 8 anos, que foi em 2021, né? Também parou de novo nas quartas de final. O Barcelona do Equador, se eu não me engano. E o Flamengo tirou o Barcelona do Equador naquela semifinal e fez a final com o Palmeiras, que o Palmeiras foi tricampeão, né? Em 2021, né? Em 2022 o Fluminense saiu ainda nos playoffs, né, da Libertadores, né? O Olímpia nos pênaltis, né? Nem disputou a fase de grupo Fluminense, né? E esse ano 2023 o Fluminense aí de volta, né, Libertadores, já tá na fase de grupo, né? Terminou em terceiro, né, no Campeonato Brasileiro, né? Atrás do Palmeiras e do Internacional, né?
É um título que é um sonho muito grande pro Fluminense, né? Tem um grande time o Fluminense, tem o Germancano, né? Tem alguns jogadores, acho que o Ganso ainda continua, né? Tem um que veio do Atlético Mineiro também, muito bom jogador. Enfim, mas é um sonho que é muito grande pro Fluminense, né? O Fluminense acho que é um dos únicos times grandes, assim, do futebol brasileiro que ainda não ganhou a Libertadores, né? Acho que é o Fluminense, o Botafogo, né, também, né? E o Atlético Paranaense também, que é um time que sempre tá chegando também, foi vice duas vezes o Atlético Paranaense, né? Perdeu pro São Paulo em 2005 e pro Flamengo, né? Recentemente, em 2022, né? É considerado também um dos times de grande porte, né? Mas é isso, eu espero que um dia o Fluminense ganhe esse título, né? Mas é que nem eu falei, teve a chance de ouro, né? 2008, né? Não tinha nos méritos da LDU, né? Mas na minha opinião, o Fluminense tinha mais time e poderia ter ganhado aquele título, né? Porque é tão difícil Libertadores, né? É difícil você chegar sempre, né? E tem que aproveitar, né? Quando chega, né? Numa final, né? Mas eu espero que um dia o Fluminense ganhe a tão sonhada Libertadores. Vou estar torcendo pra isso, entendeu? Tenho nome carinho pelo Fluminense. E esse time de 2008 vai ficar na minha lembrança, né? Entendeu? Um lindo espetáculo da torcida, o Maracanã lotado, né? Sabe? Dói demais só de lembrar, né? Ter perdido essa final, né? Pede Deus, vai fazer 15 anos, né? Seria um título histórico, né? Se o Fluminense tivesse ganhado, era histórico. Ia disputar o Mundial com o Manchester United, né? No fim daquele ano, né? Acho que o Fluminense estaria num patamar maior e seria mais reconhecido e mais respeitado, assim, na América do Sul, né? Tivesse esse título da Libertadores. O Fluminense é gigante, né? No futebol brasileiro, né? Gigantesco, né? Mas merecia ter ganhado essa Libertadores. Espero que um dia conquiste o Fluminense.